Olá pessoal, estamos no Papo de Contador, nosso podcast falando sobre o mundo da contabilidade, o que gira no dia a dia das empresas de contabilidade, os seus negócios, modelo de negócios, a operação, parte comercial, de marketing, tudo que envolve esse mundo aí tão aquecido da contabilidade. E é um podcast que a gente já está indo pro 4º episódio. No episódio de hoje eu trouxe a Keila, nossa convidada, ela é executiva da nossa empresa financeira, a Gestão Finanças, que é a empresa que dentro do nosso grupo toca o BPO financeiro, que é muito novo ainda, né, nesse mundo de contabilidade, muita gente tem dúvida, alguns querendo fazer um negócio, outros ainda com o pé atrás, se funciona ou não funciona. Então a gente vai trazer hoje aqui com a Keila um pouco dessa operação mesmo, né, que são tantas dúvidas. Muita gente fala do comercial, fala como vender BPO, fala isso, mais a operação lá dentro, como é que funciona. Hoje nós temos, a gestão tem mais de 40 clientes já, atuando no dia a dia aí na nossa operação de BPO. Nós somos em 6 pessoas no time. Keila, obrigado primeiro por esse bate-papo, por esse teu tempo. Te apresenta um pouquinho aí. A Keila ela é da área financeira de alguns anos. Se apresenta aí, Keila, e vamos começar o nosso bate-papo. Então, obrigado pela oportunidade. As pessoas têm muito medo até da palavra BPO financeiro, né? Que nada mais é do que a terceirização dos processos financeiros. Então, a gente tira o operacional do financeiro de dentro da empresa e a gente traz para o mundo digital, que é o mundo da gestão, né? Então, trazemos esse financeiro de uma forma muito leve, muito tranquila. A gente vai fazendo passo a passo com o cliente. Então, a ideia é que o operacional dele fique dentro da gestão e ele acompanhe o teu financeiro de forma digital e a parte estratégica, né? A parte da tomada de decisão, e não perca mais tempo com esse operacional, com esses lançamentos de pagamento, enfim. Essa é a ideia. Eu tenho visto um pouco uma confusão ainda com os contadores ainda do que é BPO, o que é consultoria financeira, o que é cada parte dessa, né? E de fato é uma fatia do mercado que está na mesa, ainda muito a ser explorado, né? Nos Estados Unidos e na Europa isso já é muito comum, né? As empresas de contabilidade assumirem o financeiro das empresas, porque ela é uma extensão, né? O fechamento de uma contabilidade, ela faz todo sentido eu ter o financeiro, né? Então por que eu ter um financeiro separado, uma contabilidade do outro lado? Então isso acontece muito nos Estados Unidos, Europa já com muito tempo, e no Brasil isso está sendo difundido agora, né? Há pouco tempo, isso é muito novo ainda aqui. Então eu gostaria que tu contasse um pouquinho como é que funciona uma operação de um BPO financeiro, né? Uma terceirização do financeiro. Vamos desmistificar um pouquinho isso, né? Quem sabe contando um pouquinho lá dentro da nossa operação, né? Sim, na verdade primeiro a gente entende com o cliente o negócio dele, né? Como que ele trabalha o financeiro. A gente elimina toda a parte de papel, que é uma coisa assim que todos ficam bem assustados. Não acredito que vocês vão tirar o papel, é 100% digital. Sim, é 100% digital. E a gente vai fazendo passo a passo com o cliente. Então, o primeiro passo sempre é a organização do financeiro, é entender qual o fluxo dele, como que é o contas a pagar dele. Ele faz pagamento 2 vezes na semana, todos os dias, como que é o recebimento dele, qual o maior dia de pagamento, de recebimento, e a gente começa a organizar, né? Então, na parte de pagamentos, a gente sempre ensina o cliente a separar o que é uma despesa fixa, o que é uma despesa variável. Vamos organizando isso dentro do fluxo de caixa e planejando junto com ele. E lá do outro lado da empresa, né, ele precisa ter uma pessoa de ponte, que a gente chama, mas não necessariamente um financeiro. Porque quando ele traz a operação, quando ele vem para a operação conosco, a gente já tem os nossos times especializados que estão preparados para dar essa assessoria para ele. Legal. Então, o cliente, ele sai total da operação. Exatamente. Ele não imputa mais documentos dentro do banco. Não. Ele não faz lançamento no sistema financeiro dele. Não. Tudo isso é a operação É a operação BPO. que toca. Então, nós vamos fazer o lançamento desse contas a pagar no sistema que a gente escolher e também no banco dele. Então, ele vai só aprovar os pagamentos e fazer o gerencial dele.
E aí nós vamos trazer ele para olhar o financeiro dele de cima, com uma visão mais estratégica. Então a ideia é que a gente não tenha o empreendedor ou o dono do negócio num banco digitando boleto, por exemplo. Então a ideia é trazer ele para o estratégico, olhar de cima e acompanhar esse financeiro. Então, digitação, pagamento, emissão de nota, tudo com a gente. Ah, ok. Emissão de notas também faz parte de uma operação do BPO. Isso. Como chega essa documentação na operação? Qual é o fluxo disso? Exemplo, assim, você tentar ser bem prático. Recebi uma nota fiscal, como cliente do BPO, recebi uma nota fiscal, como é que eu faço chegar na operação de uma forma limpa para que isso não se perca, para que o financeiro lance lá numa categoria dentro do sistema próprio, que bote no banco e não perca um prazo de pagamento, por exemplo. Existe um procedimento claro para isso? Sim. Então, é por isso que a gente faz um passo a passo com o cliente, né? Então, no onboard do cliente, eu já entendo o financeiro dele. Então, quando eu entendo o financeiro dele, eu vejo como funciona o contas a pagar e o contas a receber dele, então já existe um processo ali de como que vai funcionar esse contas a receber. Então, por exemplo, tem um cliente que ele emite todo dia 1º, né, ou no primeiro dia útil do mês. Então, a gente já sabe que vai vir informação dele e a gente já preparou o sistema para emissão nessa data. Então, a gente tem um sistema operacional que a gente acompanha todas essas atividades. Então, não fica nada gravado na cabeça de ninguém. Então, a gente vai acompanhando e vai trabalhando dessa forma. E o canal de comunicação para enviar essa documentação é por e-mail? Tem por e-mail e tem pelo WhatsApp também. Ah, ok. Então, se eu quiser tirar qualquer dúvida, hoje existe um canal aberto com o meu time financeiro? Existe. A gente fica em contato com o cliente em horário comercial o tempo todo. Se você esqueceu de fazer um Pix, como é que eu vou fazer? Teu analista vai estar responsável para te atender. Então, é justamente isso. A gente vai trabalhar no planejado e também na emergência, né? Que a gente também tem que estar ali disponível para poder fazer... Para resolver algum problema de fora, um pagamento que precisa ser feito lá, uma liberação, alguma coisa assim. Isso. Então, a função lá do empresário, do administrador da empresa, é assinar o documento de forma digital dentro do aplicativo dele lá. Isso o BPO, o ideal é não fazer, né? Não fazer pagamento. É Exatamente. fazer a organização do pagamento, mas não assinar o pagamento, né? Isso. Então, a gente sempre define uma pessoa ponte na empresa que vai enviar esses documentos para nós. Porque, como nós não estamos na operação, eu não sei se uma mercadoria foi entregue ou um serviço está ok. Então, eu preciso que essa pessoa ponte que envia para nós, a gente sabe que está pronto para ir para o banco. E aí, o aprovador só vai verificar essa questão de valor e tal, mas tem esse filtro, né? Então, chegou para nós, a gente já sabe que está aprovado. Mas o BPO se encarrega de mandar algum relatório para o empresário para dizer, olha, hoje eu estou pagando isso aqui, esse documento, para que ele possa assinar de uma forma segura o que ele está pagando? Sim. No dia a dia, antes dele aprovar, ele recebe uma tela, né? A tela de aprovação dele, do que está no sistema como o que está no banco. Então, ele confronta os dois e ele aprova. E ele tem acesso, que é o acesso dele, né, no sistema, e ele tem que conferir tudo que está lá e tudo que está semanalmente. Então, justamente isso, eu quero levar ele para dentro do sistema e analisar o fluxo dele semanal, trimestral, enfim, da forma que ele achar melhor. Assume a operação e depois faz uma devolutiva de relatório, de fluxo de caixa, para entender como é que está de forma mais estratégica o negócio dele. Isso aí. Essa, em resumo, é a operação do BPO, então. Isso aí. Desmistificamos, então, o BPO financeiro. E é mais fácil do que se imagina, não é um bicho de 7 cabeças. O que me faz, como empresário ou empresário, fazer essa migração, né? Porque uma empresa ela pode se costuma ter isso, né? Por isso que ainda é muito novo no Brasil. O financeiro, ele é, como qualquer outra parte, muito importante dentro de uma empresa. Só que você lida com dinheiro, né? Com recurso de terceiros, com uma parte muito sensível de uma empresa, né? Sim. Então, as empresas pequenas, elas não acreditam muito ainda no BPO por conta desse sigilo, por conta de, será que não vão me enganar de alguma forma? Sim. E o que levaria essa empresa a tomar uma decisão de terceirizar um financeiro? Primeira coisa é o custo, né? Você consegue redução de custos de imediato, né? Primeiro porque você está terceirizando e a gente consegue fazer uma precificação melhor de valor do que se você tiver um CLT, né?
Em segundo lugar, que a gente não pode esquecer, é justamente você ter a sua operação na mão de uma pessoa somente. Então, quando eu trago um cliente para dentro do BPO, eu estou dando uma segurança para ele que se amanhã uma colaboradora faltar, o financeiro dele vai funcionar normalmente, né? Então, você não tem o teu financeiro na mão de uma pessoa, mas de uma equipe, né? Uma equipe preparada que se uma pessoa não está ali, o teu financeiro tem que funcionar, você tem que receber, você tem que pagar, né? Isso é uma redução bem importante. E também ajudar ele no estratégico, né? Que é de olhar para os números e forçar ele a ter o financeiro organizado. Então, a maior dor justamente dos clientes é não ter tempo para olhar para o financeiro, né? Então, ele tendo uma pessoa trabalhando ali na empresa dele, indiretamente a gente força ele a olhar os números, a olhar o que ele está gastando e o que ele não está. Então, redução de custos. E você me chamou a atenção de uma situação bem interessante quando eu trago uma questão de confiabilidade, né? Você trouxe a questão de uma pessoa, sim, se ela fica na mão de uma pessoa, sim, só, sim, a pessoa vai pegar férias no momento, pode sair da empresa no momento, você acaba perdendo o histórico. E aqui também entra uma questão de confidencialidade, confiabilidade, né? Sim. Porque às vezes uma empresa não quer terceirizar justamente porque está teoricamente numa, sim, confiança de uma pessoa, mas ela só estaria confiança se você está ou com você ou com alguém da família, vamos dizer assim, né? Nas pequenas empresas acontece muito isso, mas quando você sai disso, é muito mais seguro você levar para uma empresa terceirizada de financeiro. Sim. Por quê? Uma empresa terceirizada você tem contrato de responsabilidade. Isso aí. As empresas BPO é interessante que tem um seguro de responsabilidade. Sim. E existe alguém para cobrar. Se você tem uma pessoa, né, dentro da empresa, por mais que seja de confiança, essa pessoa ela está no quadro de CLT, ela está no quadro de empregado da empresa, de colaborador. Então você não pode ter um certo tipo de cobrança, né? Sim. Então, por isso também eu acho que é um outro ponto, a gente desmistifica a questão de confiança. Você levando para uma empresa terceira, você tem com quem cobrar, você tem com quem buscar, e numa pessoa sozinha dentro da empresa não tem. Eu acho que o que a gente deixa bem claro com os nossos clientes, né, é a questão da transparência, né? Então, a gente tem um contrato muito bem formatado, a gente tem sistemas de controle, o cliente tem acesso a tudo que está sendo feito no financeiro dele em tempo real, né? Então, ele pode ali mandar um WhatsApp, qual é o pagamento e tal. Então, assim, é trabalhar com transparência, realmente, que nós só estamos fazendo o operacional dele, mas com transparência, né? E que não está na mão de uma pessoa só. Realmente não está. Né? E a gente tem sistemas de controle. Isso fica a cargo da empresa que é contratada buscar outra pessoa. Exatamente. Se sair uma, mas nunca fica uma pessoa só, sempre tem uma linha de pessoas ali que saibam do histórico, né? Então, esse é outro ponto bem interessante. E qualquer empresa pode terceirizar, pode, hoje dentro desse modelo que a gestão se propõe de terceirizar, uma indústria pode, um comércio varejista pode, uma transportadora, não sei se tem algum segmento específico que pode ou não pode terceirizar o BPO? O ideal é que você tenha um foco no segmento que você quer trabalhar, né, que você quer escalar, porque o BPO ele não é tão rentável assim, então você precisa escalar, mas dá para fazer, sim. Precisa entender o negócio do cliente e... É que existem mercados talvez que não são tão maduros ainda, né? Isso. E isso eu posso falar pela própria gestão. No início, quando a gente começou o nosso negócio de BPO, a gente fechou com uma indústria, com um comércio varejista, e a gente não teve a mesma performance com o foco que nós temos hoje, que são mais empresas de serviço. Esse público ele não está tão maduro porque ele é um público que precisa de coisas muito rápidas, ele não é um público ainda tão maduro para o mundo digital, então dá para terceirizar dentro do sistema, eu acho que tem um mercado bacana aqui, mas é mais uma questão de foco, né? Foi o que você falou, a empresa tem que estar madura até para um processo digital,
né? Então, se ele não é um cliente maduro para isso, você não consegue eliminar o papel dele. Você não consegue eliminar um financeiro ali dentro. Até quando a gente começou essa indústria, o diretor falou, mas como assim? Eu não vou ter meu financeiro para ir lá na mesa perguntar as coisas para ele? Eu falei, não, tu vai perguntar via WhatsApp. Ele não está maduro ainda para uma terceirização. Então, é isso. Ok. Nós estamos falando com um público aqui de contadores, né? O nosso podcast é Papo de Contador. Quais dicas que você poderia deixar, Keila, porque isso é muito ainda, é bastante difundido, mas ainda pouco executado para as empresas de contabilidade. Sim. As empresas de contabilidade têm muitos clientes na mão e elas acabam não executando esse tipo de serviço que pode ser uma boa para os dois lados, né? Que dicas que você poderia deixar para esse público, as contabilidades, os escritórios de contabilidade, quais primeiros passos que elas podem fazer para implantar um BPO financeiro? Bom, primeiro, ele precisa acreditar nesse produto e ter esse produto na prateleira vai fazer ele trazer outro tipo de clientes que ele tem na contabilidade. Então, historicamente, na gestão, a gente tem alguns clientes que vieram por conta do BPO financeiro. Então, o cliente já vem com uma procura diferente do que só um escritório de contabilidade. Ele quer centralizar, ele quer falar com a mesma pessoa, enxergar tudo no mesmo lugar, não tem que falar com um, com o outro. Então, assim, é um serviço importante e que vai subir o patamar da contabilidade dele, né? Não só falando digital, mas, poxa, eu tenho um BPO financeiro, eu entrego isso para o meu cliente, eu consigo avançar por uma reunião, eu consigo para uma entrega de valor, uma reunião que a gente chama de uma consultoria. Então, ele precisa primeiro acreditar, como você acreditou, né? Então, ele precisa acreditar nesse produto. E depois ele precisa justamente contratar uma pessoa, um profissional, né, que entenda de financeiro para começar a trabalhar essa estrutura com ele e segmentar, né, qual tipo de cliente que a gente vai trazer e aí começar a trabalhar isso. E aquela história, dê o financeiro para a pessoa que você está trazendo para dentro da tua empresa, né? Para você sentir como cliente, como que é isso, como que a pessoa trabalha, até para começar a construção disso e para o negócio dar certo. O nosso passo lá, o primeiro passo que a gente fez aquilo era a financeira da gestão contabilidade. Sim. A gente pegou as empresas do grupo e fez um contrato de terceirização com o BPO da própria empresa do grupo. Então, para a gente sentir mesmo como funciona o processo, então a gente fez o que? Pilotou. Isso aí. Né? Talvez essa é uma dica bem interessante também. Isso. Testem com um cliente, se você não tiver muita segurança, teste com um cliente menor, um cliente que você tem um relacionamento mais próximo, um cliente mais aberto para alguma mudança. Teste aqui. Quando você estiver bastante seguro, você pode dar um passo acima, fechar um outro cliente. Não vá abrindo assim para todo mundo, vendendo sem que você tenha bem testado todo o fluxograma de informação, né? Isso. Porque ele é um processo bem oneroso, é um processo que é muito detalhe. Isso. De fato, ele tem essa parte sensível de estar com o recurso de cliente. Uma coisa é eu errar com empresas do nosso grupo, outra coisa é eu errar com o dinheiro de outro, né? Exatamente. Então tem que estar bem mapeado isso porque não é tão simples assim só pegar um BPO e começar a vender. Pilota bem porque existe por trás uma operação a ser feita. No caso de franqueado, a gente dá essa assessoria para ele. Se ele quer iniciar com o BPO, ele acredita no produto, a gente constrói isso junto com ele também. Legal, até ia te perguntar sobre isso. Nós temos a nossa rede de franquia. Sim. E o franqueado, que apoio que a gestão dá para o franqueado no que diz respeito a BPO financeiro? Tudo, o passo a passo, o operacional, a captação de cliente, como que ele vai captar esse cliente, como que ele vai oferecer uma consultoria. Então existem duas formas dele, ou ele pode fazer o BPO por lá, nós treinamos ele, entregamos o know-how que nós temos, como a gente faz mesmo na prática, ou se ele não quiser executar esse serviço, ele pode vender o serviço e nós executamos dentro do nosso BPO. Isso aí. Então ele tem duas possibilidades de fazer uma venda desse serviço lá. Isso aí. Legal, obrigado, Keila. Eu acho que a gente tirou bastante dúvidas, a gente explorou bastante aí um serviço que é bastante novo, né?
Obrigado pelo teu tempo. Pessoal, obrigado. Estamos indo para finalmente aqui de mais um episódio. Quero convidá-los a todos para mais e ficar aí nas nossas redes sociais e acompanhar os nossos próximos episódios, que a gente vai sempre estar trazendo conteúdo bastante legal aí para o mundo da contabilidade. Então, o Papo de Contador fica por aqui e sigam a gente nas redes sociais por lá.